Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos começando aí o último módulo para o fechamento do primeiro bimestre e esse quarto módulo ele se inicia tratando da unidade 3 aí, começando a unidade 3, que é a eletrodinâmica. E ela começa no capítulo 6, conceituando aí para nós a corrente elétrica e resistores, tá certo? Então vamos conhecer aí esse elemento aí, o resistor, é um elemento muito importante aí, muito usado nos circuitos elétricos e eletrônicos, ok? Então vamos lá. Muito bem, então, para a gente conceituar a corrente elétrica, nós precisamos pensar antes no seguinte: aqui nós temos uma fonte de energia, né? Talvez pela imagem aí alguns reconheçam, aqui foi tentado representar uma bateria, né? Uma bateria automotiva, aí, uma bateria de carro, que fornece uma diferença de potencial de 12 volts, no caso, tá? Então é a nossa fonte de energia. E aqui nós temos a representação de um condutor metálico, né? E como sabemos, os condutores têm por característica a presença de elétrons livres, né? Quem são os elétrons livres? São aqueles que estão na última camada eletrônica, por devido à distância dessa última camada, eles ficam fracamente ligados ao próton que está lá no núcleo, através da força elétrica atrativa entre eles, mas é uma força fraca em comparação aos demais elétrons que estão nas camadas mais próximas. Quanto mais próximo, maior a força atrativa, né? Então, esses elétrons livres, por que livres? Porque eles têm a liberdade, devido à força fraca, eles têm a capacidade de saírem dessa camada eletrônica e passarem para outra camada eletrônica. Tá? Então, eles trocam de átomo, eles saem num movimento aleatório aí, desordenado dentro do condutor, porque na medida que um elétron se aproxima do outro, eles se repelem. Então, quando um elétron chega na camada eletrônica do outro átomo, ele repele o elétron que já estava lá, então esse outro elétron salta para outra camada e fica todo esse movimento bagunçado aí. Aqui também está representado elétrons livres dentro da bateria. Tá? Por quê? Porque a bateria é composta de condutores e uma vez que ela não está ligada a um circuito, que ela não está fornecendo energia, então essas cargas ficam nesse movimento desordenado, o que não caracteriza movimento energético, ok? Mas a partir do momento em que se faz a conexão, e aqui nós vamos conectar então esse condutor até um polo da bateria e o outro extremo ao outro polo da bateria, aí então essa bateria que tem internamente essa diferença de potencial, ela vai disponibilizar essa diferença de potencial para o condutor. Então, esse polo positivo, quando ligado aqui nesse condutor, vai estabelecer um potencial positivo aqui e o polo negativo vai estabelecer um potencial negativo do lado de cá. E o que nós já sabemos dos capítulos anteriores? Que se eu tenho uma diferença de potencial, né, se eu tenho um potencial que seria equivalente a uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, eu tenho linhas de campo que saem do positivo e vão para o negativo. Então eu vou ter um campo elétrico presente nesse condutor. E também, como já sabemos, cargas livres dentro de um campo elétrico ficam sujeitas à força elétrica que as coloca em movimento orientado por esse campo, orientado por essa força. Então o que vai acontecer é isso. Quando se conecta o condutor na bateria, as cargas elétricas que estavam livres e bagunçadas, desordenadas no movimento, agora assumem um movimento ordenado, organizado. Organizado por quem? Pelo campo elétrico que foi estabelecido pela diferença de potencial. E aí, como também já é informação conhecida, as cargas negativas, os elétrons, se movem no sentido contrário à orientação do campo elétrico. Então, a orientação de movimento dos elétrons é contrário ao do campo elétrico. E é simples, né? Isso aí já foi falado anteriormente.
e aqui a gente recoloca a informação, que o que está acontecendo é, uma forma simples de pensar, é o polo positivo da bateria, ele equivale a uma carga positiva, ele está atraindo os elétrons para ele. E o polo negativo, que tem um excesso de carga negativa, repele os elétrons para fora dele. Então, por isso, quando a bateria está ligada nesse circuito fechado, ocorre esse movimento nesse sentido, dos elétrons saírem do polo negativo e irem para o polo positivo da bateria. Ok? Então, esse é o conceito de corrente elétrica, movimento ordenado de cargas elétricas, que no caso específico de condutores metálicos é um movimento ordenado somente de elétrons. Não existe movimento de carga positiva num corpo metálico, né? A gente já discutiu isso, porque não tem como o próton sair do núcleo para entrar em movimento. O núcleo como um todo não vai sair se movimentando, né? Então, somente os elétrons livres é que se movem nos condutores metálicos. Mas o conceito aqui ele está de forma universal, vamos dizer assim. Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Ele não estabelece aqui positivos e negativos. Nós é que temos que identificar em cada caso, em cada situação, quem é que está transportando a energia. Porque esses elétrons aqui também são chamados de portadores de carga. Tá? Eles transportam, eles levam consigo a energia elétrica em joules. A carga do elétron, sabemos, é medida em coulomb. Ele carregando um pacote de energia em joules, nós temos joule por coulomb, que é o volt, exatamente os 12 volts da bateria aqui. Então, o que uma bateria automotiva entrega para os elétrons carregarem? Entrega um pacote de 12 joules de energia proporcional a cada coulomb de carga. Tá? Não é que ele está dando 12 joules para um elétron, não. São 12 joules por coulomb de carga. E aí, se fizer o cálculozinho aí, é preciso 6,25 vezes 10 a 18 elétrons para formar um coulomb de carga. Então, é uma quantidade muito grande de elétrons necessária para transportar esses 12 joules de energia aí. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a partir desse conceito universal de que corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, né, nós temos um outro modelo de corrente elétrica, que são as chamadas correntes iônicas, ou corrente elétrica iônica. O que é isso? É um movimento ordenado de cargas elétricas, só que essas cargas estão representadas por íons, íons positivos e negativos. Então, a corrente elétrica iônica ela só ocorre em soluções eletrolíticas e em gases condutores. Tá? O que é uma solução eletrolítica? Isso vocês também veem lá na química. Né? A solução eletrolítica, primeiro, ela é líquida, né? Com uma substância dissociada nela. Exemplo simples, água com sal. Né? Você pega o sal e dissolve na água, você quebra a molécula de sal, né, o cloreto de sódio, você quebra ele, separa os dois íons que compõem o cloreto de sódio. Né? Você separa o cloro do sódio quando você derrete o grão de sal na água. E aí você tem o NaCl, né? Então você tem o sódio, que é o Na positivo, e o cloro sai negativo. Então aqui poderia ser os íons de sódio e os íons de cloro se movimentando dentro da água aí. Agora, esse movimento que está aqui organizadinho, né, positivos indo para um lado e negativos para o outro, é porque aqui já existe, então, estabelecido um campo elétrico. Tá? Essa solução está ligada em dois eletrodos aí que vão para uma fonte de energia, pode ser uma bateria, por exemplo, e aí é estabelecido um campo elétrico aí dentro que faz com que essas cargas se movam. Cargas positivas a favor do campo elétrico e negativas contra o campo elétrico. E isso caracteriza também uma corrente elétrica.
porque ambos, né, tanto os íons positivos quanto os negativos, aqui conseguem transportar energia de um lado para o outro aí. Tá? Então, esse é um outro modelo de corrente elétrica, é a corrente iônica. A corrente elétrica nos condutores metálicos também pode ser chamada de corrente eletrônica. Eletrônica no sentido do elétron, tá? Fazendo jus à palavra do elétron, que é o elemento que se move dentro dos metais. E os gases condutores também são compostos de partículas que, quando estabelecido um campo elétrico, um gás é colocado na presença de um campo elétrico, é possível que esse campo ionize essas partículas, ou seja, separe esses íons positivos e negativos e os coloque em movimento ordenado aí, caracterizando o transporte da energia, né? Caracterizando a corrente elétrica. Um exemplo de corrente em gases condutores é a lâmpada fluorescente. Aquela lâmpada tubular comprida, que parece um cano branco, ela é uma lâmpada fluorescente, onde a sua luminescência, né, o seu brilho, quando ela acende, se dá porque os íons entram em movimento ali dentro daquele gás. Se alguém já viu uma lâmpada daquela quebrada, não há nenhuma conexão interna ali, nenhum fio ligando uma extremidade à outra. A energia passa através do movimento iônico das partículas do gás lá dentro, tá certo? Lembrando que os gases, em geral, são isolantes. Em condições normais, eles são isolantes. Mas, quando submetidos a um campo elétrico forte o suficiente, ele consegue, então, ionizar esse gás e ele se torna condutor. Ok? Então, vamos lá. Então, como a corrente elétrica ela flui através de elementos condutores, né, sejam eles metais, sejam eles soluções eletrolíticas ou gases, nós classificamos, né, esses três tipos de elementos condutores de eletricidade, nós os classificamos aí como por classes, né? Então, os tipos de condutores de primeira classe são os metálicos, tá? Os fios em geral, todos os metais de um modo geral são considerados condutores aí, uns melhores, outros menos, né? Menos condutores que outros aí, enfim. E aí aqui nós temos simbolizando aí alguns modelos de fios aí, né? A maioria aí fios de cobre, que é um dos mais comuns utilizados aí na rede elétrica, mas temos os cabos à base de alumínio, à base de outros metais misturados com alumínio, não o alumínio puro, outros à base de chumbo, tá? Enfim, à base de aço. Então, nós temos vários modelos de condutores elétricos. Em outros casos mais nobres também, como devem saber, os condutores, por exemplo, à base de banhos de ouro, né? Algumas placas de circuito aí de grandes, de super máquinas, né? De supercomputadores e outros eletrônicos, muitas vezes eles têm suas placas banhadas a ouro. Então, o ouro é um condutor do tipo condutor nobre. Tá? A base de prata também, platina. Então, toda essa família de metais aí tem o seu espaço no universo da eletricidade aí, beleza? Esses, então, são os de primeira classe. Os de segunda classe são os condutores eletrolíticos, né? Todos aqueles onde a eletricidade passa por uma solução líquida é considerado um condutor de segunda classe. Os de terceira classe, claro, não podia ser diferente, como citado anteriormente aí, né? São três tipos de condutores, então só sobrou os condutores gasosos aí, tá certo? Como eu dei exemplo da lâmpada fluorescente, e nesse caso dessa imagem aqui, se alguém já viu de perto, é uma bola de plasma, né? Nesse caso aqui, esse modelinho aqui é exclusivamente para só entretenimento, por assim dizer, né? Você coloca ele na sua mesa de escritório, na sua estante, e quando liga ele fica disparando raios aqui, descargas elétricas, dentro de um gás que tem aqui dentro, um gás invisível que tem aqui dentro.
mas que assume essa coloração aí, extremamente bonito quando está no escuro. Se você colocar a mão nessa esfera de vidro, os raios se concentram na sua mão devido à atração pelas moléculas que se concentram ali, né? Quando não, ele fica solto, esparramado, buscando atração pelas partículas do ar que estão em volta desse globo. Mas quando você põe a mão ou qualquer outro objeto maciço, que tem uma concentração de partículas maior, ele se redireciona para ali. Não oferece nenhum risco, não dá choque em ninguém, é mesmo algo assim bonito de se ver, mas que basicamente esse modelo aqui só serve para isso mesmo, tá? Só para ser bonitinho para se ver, tá certo? Então esses são as três classes de condutores aí na ordem de importância aí. Bom, então, estabelecido o conceito de corrente elétrica, nós também precisamos entender a questão do sentido dessa corrente elétrica. Como assim? Quando se estabelece um circuito elétrico, né, composto de uma fonte de tensão, no caso aqui representado por uma pilha, e um elemento que vai consumir essa energia, tá? Que posteriormente nós vamos chamar de receptores aí, ou nesse caso da lâmpada incandescente, vai também ser chamado de resistor. A gente precisa de um elemento que vai consumir a energia e o elemento que vai fornecer essa energia. Enfim, uma pilha, por exemplo, ela tem um polo positivo, assim como a bateria do carro, e um polo negativo. Ligado o fio nessa pilha até a lâmpada, a partir daí nós temos um circuito fechado, né, e a diferença de potencial da pilha estabelece então um campo elétrico que põe os elétrons em movimento. De novo, lembrando, né, os elétrons se movem sempre contrários ao campo elétrico estabelecido pela fonte de energia. Então, aqui, por exemplo, nós temos os elétrons se movimentando para um lado, contrário ao campo elétrico estabelecido pela fonte. E aí perceba que existe aqui um sentido, né? Foi colocado um sentido convencional da corrente. Por que convencional? Isso foi escolhido aí, não foi aleatório, mas pelo fato, isso é uma interpretação minha. Nós sabemos que nos metais, somente os elétrons se movem, e eles se movem contra o campo elétrico estabelecido. Nas soluções eletrolíticas e nos gases, nós temos as duas cargas presentes ali, livres para se movimentar, íons positivos e íons negativos. Os íons positivos se movem a favor do campo e os negativos contra o campo, assim como os elétrons, tanto nas soluções líquidas quanto nos gases. Então perceba que nós temos, né, como vimos lá, três classes de condutores, das quais duas têm movimento de carga positiva e uma não. Aí, penso eu que os cientistas da época, com base nas três classes condutoras, escolheram como sentido convencional, né, aquele que aparece nas figuras de circuito elétrico, o sentido a favor do campo elétrico ou a favor das cargas positivas, mesmo sabendo que nos condutores metálicos não temos movimento de carga positiva. Então, para os condutores metálicos, a orientação de corrente é sempre oposta ao verdadeiro movimento, que é o movimento dos elétrons. Por isso é chamado sentido convencional, porque não é o movimento real das cargas. O movimento real das cargas está exatamente no sentido oposto. Então, sempre lembrar disso. Apareceu um desenho de um circuito elétrico, apareceu a indicação da corrente elétrica, lembre-se que o elétron está se movimentando exatamente no sentido contrário. Tá certo? Beleza, então? Então vamos lá. Então vamos falar agora rapidamente os efeitos que a corrente elétrica pode causar. Tá? Porque, como já dito, né, nós não enxergamos as partículas em movimento aí. Ninguém enxerga o elétron ou um íon positivo ou negativo. Mas nós sentimos ou percebemos, né? Não só sentimos, mas também percebemos os efeitos da corrente elétrica. E aqui nós vamos citar alguns aí.
Primeiro deles, o efeito térmico. O que é o efeito térmico? A corrente elétrica, quando ela passa em determinados condutores, os elétrons, no caso dos condutores metálicos, os elétrons eles colidem com os átomos que formam ali a rede molecular e atômica daquele condutor metálico ali, daquele condutor sólido. E aí esses elétrons acabam meio que colidindo com essas moléculas ali, e isso gera um atrito, tá? E como sabemos, atrito gera calor, tá certo? E aí, no que esses elétrons passam por esses átomos aí, sofrendo essas colisões, ele acaba transferindo parte da energia, ou seja, o elétron vai perdendo parte da sua energia ao longo do seu trajeto aí. Essa energia absorvida por esses átomos pode fazer eles aumentarem as suas vibrações e se lembrarem do ano passado, aumento de vibração molecular implica em aumento de temperatura, né? Uma vez que temperatura é a medida da vibração da molécula. Então, o efeito térmico, né, uma das consequências da corrente passando é o aumento da temperatura. Alguns condutores apresentam aquecimento bem nítido ali, você sente o fio esquentando, né, dependendo do quanto de corrente passa dentro dele, tá certo? E esse fenômeno é também chamado de efeito Joule, uma vez que esse calor emitido aí pela passagem da corrente é energia dissipada e a energia é medida em Joule, tá certo? Alguns exemplos aí, a lâmpada incandescente, né? Que é a primeira lâmpada que surge, a primeira lâmpada elétrica da história que o Thomas Edison inventou, é a lâmpada incandescente, tá certo? E que ela tem, por propriedade, né? Como eu inclusive falei agora há pouco, a propriedade luminescente dela se dá pelo aquecimento do filamento no seu interior. Tá? A maioria das lâmpadas incandescentes foram feitas com filamentos de tungstênio, porque o tungstênio tem um ponto de fusão, né? A temperatura para ele derreter, para ele queimar, é bem elevada. Uma lâmpada incandescente comum, é, de potência aí de 100 watts, por exemplo, dessas lâmpadas antigas, no seu interior aqui, ela chega facilmente a 1000 graus de temperatura. Por isso ela também, como também já falei antes, também às vezes é usada como uma fonte de calor, não só de luz, mas também uma fonte de aquecimento aí, tá certo? Que hoje, né, está extinto o uso doméstico desse tipo de lâmpada, tá? Foi estabelecido, inclusive por lei, eu não sei em que ano, que é para encerrar plenamente a fabricação dessas lâmpadas para comércio, para uso residencial, né? Daí um tempo você não vai mais achar essa lâmpada para comprar no mercado. Hoje, boa parte dos mercados já nem costuma ter essa lâmpada disponível para você comprar. Alguns ainda têm, mas muitos não. Você já tem que ir em casas específicas de material elétrico. Por que essa lâmpada ainda é fabricada? Justamente porque em várias situações ela é usada mesmo como fonte de calor, né? Lá na granja para esquentar os pintinhos, os porquinhos, ou outros bichos que nascem aí precisam de um pouco de calor, né? Essa lâmpada é uma boa fonte de calor, apesar do seu alto consumo energético, ok? Chuveiro elétrico, né? Então, ele usa efetivamente do efeito Joule, ou seja, o objetivo dele é realmente transformar a corrente elétrica em calor puro, né? Tanto que ele tem a chamada resistência lá dentro, que esquenta, e a água passa por essa resistência e pega esse calor para si, né? E essa água sai aquecida graças a essa resistência. Não só o chuveiro elétrico, mas tem os chamados mergulhões, né? Um equipamento bem antigo aí, mas que ainda existe no mercado aí, que se usa para esquentar água dentro de uma panela, por exemplo, né? Então, é uma aplicação aí diretamente do efeito térmico. O ferro elétrico, né, também transforma a eletricidade em calor, né, esquenta a chapa do ferro para você passar a sua roupa aí, né? Os fusíveis,
né? Fusível, de um modo geral, o que é um fusível? É um componente de proteção elétrica, então a energia passa por ele e dependendo, né, esses aqui são os fusíveis automotivos, cada cor dessa significa que ele tem uma capacidade diferente, né, chamada amperagem, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas cada cor dessa aguenta uma corrente diferente da outra, tá? Valores diferentes aí, de acordo com o equipamento do carro que ele está protegendo. Tem equipamentos que precisam de correntes maiores, outros de correntes menores. E aí como é que funciona a proteção dele? Tanto desse colorido quanto desse compridinho aqui, tá? Funciona no seguinte aspecto. O filamento interno dele, na sua fabricação, é estabelecido que ele suporta até um certo valor de corrente. Até esse valor de corrente, ele sofre um aquecimento natural que o material suporta, ele não derrete. Acima desse valor de corrente, ele esquenta tanto que o material dele derrete. Aí é onde ele arrebenta, ele queima. Tá? Queima literalmente, ele derrete o filamento interno dele. Aqui, esse aqui é aqui dentro, e esse é entre as duas chapinhas aqui, é um filamento aqui, ó. Tá? Nesse branquinho aqui, dá para ver bem aqui, ó, essa curvinha interna, é essa curvinha que esquenta ao ponto de derreter quando a amperagem, né, a corrente que passa por ele, extrapola o seu limite, ok? Então, todo mundo aí que tem um automóvel aí pode olhar por baixo do painel ali, próximo do volante, que tem geralmente uma tampinha ali que você puxa e você vai ver uma caixa cheia desses fusíveis coloridos lá, beleza? Esses outros dois aqui não são automotivos, são de equipamentos, né? De máquinas elétricas, de equipamentos industriais aí, que tem o mesmo princípio. Extrapolou um certo limite, eles vão não necessariamente queimar, né? No caso de máquinas, esse tipo de fusível, ele é reaproveitável, ou seja, ele esquenta, é como se ele desligasse uma chave e depois você pode ir lá e religar, uma vez que você corrija a razão que deu excesso de energia, né? E um outro que poderia estar nessa foto aqui, que também não, que funciona do mesmo princípio, é o disjuntor. O disjuntor você tem aí na sua casa, na porta da sua casa, lá no seu medidor de energia, lá no seu padrão, tem um disjuntor lá que é chamado de chave geral. Desligou ele, desliga a energia da casa toda. E a maioria das casas, quando o sistema elétrico é bem elaborado, a maioria das casas tem uma chamada caixa de distribuição dentro da casa, onde você abre uma portinha lá e tem vários disjuntores menores, né? São menores que o lá de fora. O lá de fora tem que suportar a casa inteira, a demanda toda. E o lá de dentro, eles são individualizados, né? Você separa a casa em circuitos individuais, tipo um ramo para o banheiro, por causa do chuveiro ser de alta potência, outro vai para o quarto, que tem um ar-condicionado, o outro vai para a cozinha, por conta da geladeira e eletrodomésticos, o outro vai para a sala, que tem computador e televisão, enfim. E aí você tem chaves individuais com amperagens menores, né? Ou seja, chaves mais sensíveis do que a externa, né? A geral, para que qualquer problema individual que ocorra ou na geladeira, ou no seu chuveiro, ou na sua máquina de lavar, aquela chave desliga, protegendo o circuito de uma sobrecarga de energia, né? E o disjuntor funciona exatamente como um fusível, com a diferença que ele desarma, é o termo que a gente usa na eletricidade. Eletricamente a gente não fala o disjuntor desligou, a gente fala o disjuntor desarmou, porque ele funciona como um gatilho, ele fica armado, engatilhado para a energia passar. Qualquer excedente que possa vir a prejudicar o sistema como um todo, ele desarma o seu gatilho termicamente. Tá? Ele usa do efeito Joule para poder desarmar, porque ele percebe ali a corrente passa, ele esquenta demais e ele desliga por uma dilatação térmica desse gatilho. Ok? Então, fica essa informação complementar aí para vocês. Outro efeito da corrente, o efeito químico, né? O que é o efeito químico da corrente?
ele é percebido nas soluções eletrolíticas, por exemplo. Tá? Aqui ele dá o exemplo aí, se fizer passar uma corrente elétrica numa solução de cloreto de sódio, né, que é o sal, dissolvido em água, vai se observar que essa solução ela é dissociada em íons de cloro e sódio. Assim, a corrente elétrica se forma pelo movimento desses íons através da solução, positivos para um lado, negativos para o outro lado. Então, você consegue montar um esquema simples na sua casa, se quiser fazer um experimento, água e sal, tá? Uma fonte de energia, uma pilha, uma bateria, qualquer coisa assim, uma lâmpada que funcione, claro, junto com essa pilha, então tem que ser uma lâmpada própria, um LED, ou seja, algo de baixa potência, e aí conectores elétricos aí, onde você vai colocar dois terminais aí, né, dois bastões condutores dentro da solução aí de água com sal, tá certo? E aí você percebe, se você fizer essa ligação só com a água, a lâmpada não acende. Na medida que você vai acrescentando sal e vai misturando e vai dissociando, aí a lâmpada começa a acender. Se for uma lâmpadazinha incandescente, tipo uma lâmpada de lanterna, com pouco sal, ela começa a dar um brilho bem fraco, porque tem poucos íons para movimentar a energia de um lado para o outro. À medida que você vai acrescentando mais sal, você vai disponibilizando mais cargas, mais íons para transportar a energia da pilha de um lado para o outro, para fechar o circuito aí e ela funciona. Ok? Então é um negócio bem simples aí e interessante de se fazer para quem nunca fez aí em feiras de ciência da vida e experimenta brincar com isso daí. Aí você pode tentar outras soluções, tipo soluções ácidas à base de limão, né? Se você colocar os bastões numa banda de limão cortada, né? O próprio limão já é uma solução ácida ali, né? E aí você consegue perceber que dentro do caldo do limão ocorre movimento de carga também, tá certo? Se alguém fizer aí, traz os resultados para a gente depois. Detalhe, esse efeito químico aqui não é citado no nosso livro texto, tá? Aí eu quis acrescentar isso daí. Os efeitos fisiológicos, né? Como eu falei antes, a gente sente os efeitos da corrente, a gente não vê a corrente. Então, quando eu quis dizer sentir o efeito da corrente, dentre eles é o efeito fisiológico, que nada mais é do que levar um choque elétrico. Tá? Não é algo convidativo, ninguém sai te convidando para sair tomando choque por aí, mas pode acontecer algum incidente aí e de repente você leva uma lapada elétrica aí e aí vai lembrar desse momento, dessa aula aí. Mas a gente sente outros efeitos da corrente, por exemplo, quando você chega perto da lâmpada incandescente, você sente o calor que ela emite e sabe que isso é fruto da corrente elétrica que passa por ela. O calor do ferro elétrico, a água quente do chuveiro, né? Então você sente isso, mas não num efeito direto da corrente em você, claro. Mas enfim, o que é o efeito fisiológico, né? O que é o choque elétrico? A corrente aí, ó, ela atua, ela consegue passar por todos os tecidos vivos. Tá? Quando falo todos os tecidos vivos, não é só no nosso corpo. Os animais tomam choque de um modo geral. Né? Vacas morrem no pasto quando cai um raio e bate na cerca, e essa vaca toma choque porque está perto dessa cerca. Outro dia mesmo vi uma notícia no jornal que uma chuva na cidade, caiu um raio, derrubou um cabo de alta tensão do poste que ficou lá soltando faísca no chão e um cachorro chegou perto para cheirar e foi eletrocutado. Então, e não só seres vivos no sentido de animais, tá? Quando falo em tecidos vivos, uma árvore é um tecido vivo, né? Uma planta é viva. Então, o raio cai numa árvore e ele, dependendo da intensidade do tamanho da árvore, ele mata essa árvore. O choque passa por todo o tronco dessa árvore, que é composto de terminações nervosas ali, e ele consegue matar essa árvore aí, assim como ele mata a vaca. Tá? Então, por quê? Porque os tecidos vivos, eles têm
Nós temos água no corpo, nós temos soluções no corpo, sangue, né? E tudo isso tem íons positivos, negativos. Nós temos carga elétrica esparramada no corpo todo. E aí nós sentimos a presença dessa corrente elétrica quando em contato com ela. Tá? Então aqui ele fala em substâncias coloidais e coloides, né, que sofrem a ação dessa eletricidade aí. Particularmente importante, né, a ação da corrente elétrica sobre nervos e músculos. Por quê? Porque quando tomamos um choque, os nervos, os nossos nervos, eles comunicam com as partes do corpo, com os órgãos, através exatamente de corrente elétrica. O nosso cérebro conversa com todo o nosso corpo, ele dá ordens para todos os nossos órgãos por descargas elétricas. Então, o nosso corpo está acostumado com corrente passando para tudo quanto é lado, só que são correntes muito pequenas. Elas são pequenas e não chegam ao ponto de nos causar qualquer desconforto, né? Mas quando tomamos um choque, né, recebemos uma corrente elétrica externa, ela é muito maior do que as correntes cerebrais. E aí ela se sobrepõe a esses comandos do cérebro e nos faz reagir de outra forma que não seria o que queríamos. Tá? Então, o que acontece? Quando a corrente passa, ela chega até os músculos e ela faz com que os músculos sofram contração. Involuntariamente, por mais que o cérebro diga abre a mão, sai correndo, né, sai de perto desse choque, o nosso corpo não obedece. Ele obedece a essa corrente maior, devido à sua intensidade. E aí a gente sofre de contrações musculares. Tá? Muita gente às vezes comenta assim, o fulano ficou pregado no choque, né? Morreu pregado no choque. E eu sempre digo, choque elétrico, corrente elétrica, não é supercola. Tá? Ele não é magnético, ele não nos gruda, tá certo? O que ele faz é causar contração muscular. Aí você perde todo o controle, você não consegue sair correndo quando você toma um choque ou durante o choque. A mão, se você encostar em algo que está passando corrente, se você pegar num fio desencapado, a sua mão vai fechar e vai segurar esse fio com muita força. Força essa que não é você que está determinando, não é você que está mandando. É a corrente elétrica que está vindo de fora que manda a sua musculatura ficar fechada. Aí a pessoa fica presa. Mas não é que o choque a prendeu, foi ela própria, por uma contração muscular, que infelizmente fica presa ali. Enquanto não interrompe aquela corrente, a pessoa não consegue abrir a mão. E aí, se ninguém for lá desligar, se não houver um fusível, um disjuntor que desligue, aí a pessoa fica ali, geralmente, até o óbito. Por quê? Se a corrente passar principalmente na região do coração, o que é o coração, gente? É um músculo que contrai e dilata o tempo todo, bombeando o sangue. Quando a corrente elétrica passa por ele, a corrente dá ordem muscular para ele fechar, para ele contrair. Ele só fica contraído, ele para de bater. O cérebro está mandando ele bater para circular o sangue, mas a corrente externa está dizendo para ele ficar só contraído. Aí é onde a pessoa morre por parada cardíaca ali em detrimento desse choque. Então o choque é perigoso, sim, não se deve brincar com ele. E tem que ter muita atenção em lugares que você está propício aí a ter um incidente desse, tá certo? Tem gente que tem muitos vídeos aí na internet mostrando grupos de amigos brincando com cerca elétrica, né? Faz aquela corrente de gente, segura as mãos, porque quando você toma choque, o choque passa pelo seu corpo, se você está pegando em outra pessoa, você passa para ele também. E aí eles vão lá e seguram na cerca elétrica, fazendo graça. E aí as cercas elétricas são de alta tensão, 10, 20, 30, 50 mil volts. Então não é algo de você ficar se expondo ao perigo aí. Tá? É claro que a cerca elétrica, para quem conhece, ela é pulsante, ela liga e desliga de forma intermitente, justamente para que se alguém pegar e tomar o choque, a mão fecha. Aí ela desliga momentaneamente para que o seu cérebro dê a ordem para você abrir a mão e tirar a mão dali, que é o que acontece. Quando a pessoa fala assim, nossa, ela foi jogada longe, o choque jogou ela longe.
Não, o choque também não joga ninguém longe. O problema é que você toma o choque, contrai a musculatura, o cérebro fica louco mandando você sair dali. Quando desliga o choque, a sua musculatura recebe a ordem do cérebro dizendo sai fora. E aí você acaba pulando para longe, num impulso muscular aí, e, e aí dá a impressão que o choque que te arremessou, mas é você mesmo que se joga tentando fugir daquela situação, tá certo? Então, de modo geral, né, o efeito fisiológico é isso aí. Fique esperto aí em situações que possam te dar choque, né, e não entre nessa de pegar na mão dos amigos para encostar em cerca elétrica. A priori, ela não deveria matar ninguém, até porque ela desliga e tem como você pular fora. O problema maior é se alguém tiver um problema cardíaco e às vezes nem sabe. Aí a pancada daquele choque da cerca pode desencadear um problema cardíaco ali e matar um colega aí de parada cardíaca aí, tá certo? Então vamos lá. Bom, outro efeito aí da corrente, que é extremamente importante, nós vamos usar esse efeito aí até o final do ano, é o efeito magnético. Tá? O que acontece? Em 1820, aí, no século XIX, o dinamarquês Christian Ørsted, ele descobriu que quando a corrente elétrica passava por um fio metálico, desviava a agulha de uma bússola. Dizem na história que foi algo acidental, que ele estava fazendo um estudo de outras coisas ali, ligando o circuito elétrico para analisar outras situações, e tinha uma bússola perto do fio ali, né, na mesa de estudo dele, tinha uma bússola perto, e ele então observou que quando ele ligava a corrente elétrica, a bússola desorientava a sua agulha. Ela saía do alinhamento terrestre, né, do eixo norte-sul da Terra, e assumia um outro alinhamento. E aí, a partir dessa situação curiosa ali, né, ele então fez um estudo específico disso e percebeu, constatou que toda vez que a corrente elétrica passa num condutor, num fio, é gerado em torno desse fio um campo magnético. E aí então ele é chamado de campo eletromagnético. Então, um campo magnético de um ímã comum para um campo eletromagnético produzido por um fio percorrido por uma corrente, as propriedades magnéticas são as mesmas, tá? São linhas magnéticas. Contudo, o do ímã é permanente, né, em função do posicionamento dos spins magnéticos do material, e do condutor, o magnetismo só existe enquanto tiver corrente circulando por ali. Desligou a corrente, desliga o magnetismo, tá certo? E aí a gente vai ver posteriormente aí várias aplicações para essa situação aí. Dentre elas, né, que também vamos descobrir, vamos discutir mais para frente, né, que é o primeiro modelo de um motor elétrico. Ele nasce a partir dessa pesquisa, porque um fio condutor percorrido pela corrente, ele, dependendo da condição que você põe esse fio, ele se movimentava quando estava próximo de um ímã. Se a corrente deslocava a agulha da bússola, né? Por que não, então, esse campo magnético da corrente não ser usado para movimentar o próprio fio, fazendo o quê? O campo magnético do fio, o campo eletromagnético do fio, interagir com o campo magnético de um ímã, tá? Que é esse modelo simples aqui que é usado até hoje em pequenos motores aí. Se você fizer um devido enrolamento de fios aí percorridos por uma corrente elétrica, vai se gerar um campo eletromagnético em torno desse chamado rotor, tá? E na presença de um outro campo magnético, por esses ímãs permanentes aqui, você consegue aquela interação entre dois ímãs. Se alguém já brincou com dois ímãs, sabe que de um lado um ímã repele o outro e se virar um deles, eles passam a se atrair. Então, de uso dessa propriedade, foi construído os primeiros motores elétricos e essa tecnologia é usada até hoje, tá? Inclusive nos carros elétricos aí, que é o que está na moda no momento, tá ok? É algo que, inclusive, quando das aulas presenciais, eu sempre coloco como um projeto de final de ano,
porque mais para frente a gente vai estudar especificamente o eletromagnetismo, e aí eu sempre colocava como projeto para os alunos construírem um motorzinho elétrico. É algo bem simples, tem centenas de receitas aí no YouTube, e aí o pessoal fazia, apresentava, e isso valia uma nota. Tá? No ano passado a gente não conseguiu fazer isso, propus até para a turma do terceiro ano se eles queriam montar o motor e apresentar um vídeo do motor para mim, mas ninguém se interessou, ninguém quis, então o projeto foi abandonado. Mas se a turma tiver interesse, né, mais para frente, no segundo semestre, quem sabe? Há uma expectativa, inclusive, do retorno das aulas presenciais aí para o final do ano, e caso ocorra, talvez presencialmente a gente reative essa ideia aí e vocês possam fazer o projetinho aí e nos apresentar, tá bom? Bom, outro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso, né? Que é diferente do funcionamento da lâmpada incandescente, porque a lâmpada incandescente, o princípio de funcionamento dela é converter energia elétrica em calor puro. Só que esse calor é tão grande no filamento da lâmpada que ele vira uma brasa, que ele começa a emitir luz a partir da incandescência, né? Então, a lâmpada incandescente, ela não converte energia elétrica em luz, ela converte energia elétrica em calor. E esse calor esquenta o filamento lá de tungstênio, que ele chega ao ponto de brilhar de tão quente que ele fica. Já o efeito luminoso, ele acontece aí, por exemplo, nos gases, que apresentam esse movimento aí de íons e elétrons, uma vez ionizados, né, em função do campo elétrico sobre eles, e essas colisões entre essas partículas começam a emitir luz a partir da transferência de energia. Por quê? Porque parte dessa energia chega até os elétrons que estão ali nas órbitas, e o elétron, quando você energiza ele, ele consegue dar um salto, que é chamado de salto eletrônico. Ele pula de uma camada eletrônica para uma outra camada que exige elétrons mais energizados. Só que esse elétron ele foi para uma região que não é a região de origem dele, não é onde ele fica estabilizado e equilibrado. Ele fica ali momentaneamente, em função do excedente de energia que ele recebeu, e daí a pouco ele pula de volta para a sua camada eletrônica de origem, e esse excesso de energia é liberado na forma de luz. Tá? Então, nos gases funciona basicamente nesse princípio. E outra forma hoje de efeito luminoso, onde a corrente é convertida em luz, é nas iluminações à base de LED, tá certo? Então, por exemplo, uma lâmpada de vapor de mercúrio, muito usada em iluminação pública, né? São lâmpadas grandes, de alta potência, de alta luminosidade, e aí é usado na iluminação pública, nos postes, porque fica lá em cima, fica alto, e mesmo assim ela consegue iluminar ali aquela região. Funciona à base do, como o nome já diz, né? A partir da ionização de vapor de mercúrio que tem dentro dessa lâmpada. Um detalhe dessa lâmpada, assim como a de vapor de sódio, tá? Que é essa outra aqui, elas são bem parecidas, você percebe a diferença na cor delas, tá? A lâmpada de mercúrio tem uma tonalidade mais branca e a de vapor de sódio uma tonalidade mais bege, quando acesa vai para o tom de amarelo. É só você olhar de longe à noite a iluminação de uma cidade que você vê aquela fila de postes de iluminação. Alguns você percebe uma iluminação mais branca e outro você percebe uma iluminação mais amarelada, mais amarela mesmo. Então, as brancas são lâmpadas de vapor de mercúrio e as amarelas lâmpadas de vapor de sódio, que funcionam no mesmo princípio. O que muda é o tipo de átomo que está ali, né, e o tipo de iluminação que ele vai emitir. Claro que isso falando esses dois modelos de vapor. Hoje, muitas cidades estão trocando todo esse tipo de lâmpada, que gastam muita energia, por lâmpadas de LED, tá certo? Mas, enfim, um detalhe dessas duas lâmpadas é que elas precisam esquentar antes de funcionar, antes de acender, antes de brilharem forte,
elas precisam aquecer. Tá? E aí, depois de aquecidas, elas começam a emitir a luz. E aí, uma outra curiosidade é que se por algum motivo essa lâmpada for apagada, né, por uma falta de energia ou por alguma falha no sensor de iluminação dela, né, porque elas acendem e apagam automaticamente, se ela for apagada, ela demora vários minutos para reacender, porque ela brilha depois de quente, contudo, para ela reacender, ela precisa esfriar para reaquecer novamente. Não sei é, dizer quimicamente por que isso acontece, mas é o que acontece na prática. Então, quando a luz de um poste que usa essas lâmpadas apaga, ele demora a reacender. Tá? É preciso que ela esfrie o vapor dentro dela e depois inicie novamente o processo de luminescência dela. O neon, né? Hoje ainda se usa neon, apesar do LED estar dominando o mercado, mas é menos comum de se ver lâmpadas de neon. Antigamente era muito comum, principalmente para escrever nomes, né? Entradas de boate, de bares, restaurantes, enfim, principalmente letreiros luminosos aí, comerciais, fazendo propagandas. Usava-se muito a luz de neon, que é um gás, né? O gás de neon. Tá certo? Tem o princípio de funcionamento das lâmpadas fluorescentes. E algo que é da natureza, né, a luminosidade dos raios aí, quando ocorre a tempestade, quando um raio cai, parte do seu processo aí, porque a gente pode falar três nomes aí que as pessoas vão pensar nessa imagem, né? Se você falar raio, relâmpago e trovão, as pessoas trazem a mesma imagem na cabeça. E são três coisas diferentes. Tá? O, o raio o raio é a descarga elétrica, são as cargas elétricas saindo da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem, depende do sinal da carga que está lá na nuvem. Isso é o raio, é a descarga elétrica. O relâmpago é que, na verdade, é a luminescência. Tá? Então, a luz que se vê, essa imagem aí bonita, aí, que particularmente eu acho muito bonito esse show da natureza, desde que não caia na minha casa, né? Então, eu admiro bastante essa, essa visão aí, a gente está vendo o relâmpago. Tá? E o trovão é o som, é o estrondo que vem após a luminescência, né? O som que chega para nós é o trovão, tá certo? Então, esses são os efeitos luminosos aí. E aí você pode falar assim, mas o que tem a ver, né? Um raio que cai aí, o que tem a ver com a corrente elétrica? Tem a ver que a gente tem que lembrar que corrente elétrica é movimento de cargas, né? Um movimento organizado de cargas. E a descarga de uma nuvem na Terra é um movimento organizado de cargas que vão para a Terra ou que sobem da Terra para a nuvem, tá? Então, é um tipo de corrente elétrica, sim, de altíssima intensidade. Beleza? Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal. Vamos encerrar então essa primeira parte do capítulo, devido ao tempo longo aí do vídeo. E na sequência, vocês vão assistir o segundo vídeo para então dar início aos primeiros problemas propostos aí do livro-texto. Na sequência, após assistirem o terceiro vídeo, vocês vão concluir então a parte das atividades do livro e encerrar com o questionário avaliativo. Tá certo? Qualquer dúvida, já sabe, é só nos procurar aí, mandar uma mensagem ou a gente se fala no encontro síncrono. Tá? Bons estudos e até lá.